A paz do Senhor, amém, igreja? Boa noite, como é bom estarmos na casa do nosso Deus neste domingo. Se chegando o final do ano, né? Estamos no último mês do ano, para a honra e glória do nosso Senhor. E nós estamos com os corações gratos, com o cuidado que Deus tem tido conosco durante esse ano e durante todo o tempo, até aqui, tem nos sustentado, Senhor. E eu quero ler o Salmo 98, são 9 versículos. Se você quiser, tiver aí com a sua Bíblia, puder abrir agora. Salmo 98, de 1 a 9, diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor. Cantem com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude e o mundo os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilos os montes na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Eu convido a igreja que esteja de pé. Nós vamos adorar ao nosso Senhor com louvores. Vamos entoar louvores ao nosso Deus, o nosso Deus que nos deixa maravilhada, nosso Deus grande, que é o nosso Rei. Cantem ao Senhor, porque Ele fez notória a sua salvação. Amém? Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.
que possamos expressar. Ele é muito mais, Ele é muito além do que nós podemos imaginar. Então nós o adoramos com tudo que temos, com tudo que somos. Essa canção diz sobre um vaso de alabastro. Nós quebramos o vaso de alabastros. E eu fui pesquisar na Bíblia. E no Evangelho fala, em Mateus fala de Maria, em Marcos, João, mas em Lucas 7:37 fala de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Não fala o nome dessa mulher. Jesus estava na casa de um fariseu e ele entrou lá, e essa mulher entrou e quebrou aos pés dele, e ela chorava, e ela derramou o melhor que ela tinha, porque o vaso de alabastro era um óleo muito precioso, tinha muito valor. Então ela deu o melhor que ela tinha aos pés de Jesus, e ela chorava, molhava os pés dele com as lágrimas dela, e beijava os pés de Jesus, e secava os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela entendia que o melhor lugar em que ela poderia estar era aos pés de Jesus, era junto dele. Então ela entregou o melhor que ela tinha ao Senhor. Aquela mulher que era tida como pecadora, as pessoas vendo aquilo julgavam Jesus e ela, julgavam ela por estar lá fazendo aquilo para Jesus, e julgavam Jesus por estar aceitando aquilo daquela mulher. Mas Jesus conhecia o coração dela e o perdão que ela precisava, e Ele era Deus, e Ele tinha o que ela precisava, que era a cura, que era o amor, que era o perdão que aquela mulher tanto precisava. E a canção que vamos cantar agora diz sobre um lugar secreto. Diz que o Senhor é tudo o que eu quero, é tudo que eu mais quero, estar na Tua presença, Jesus. E eu busco estar na Tua presença. Essa semana eu estive numa reunião em que perguntaram assim: qual era o seu foco, a sua meta para 2022? E a maioria, a grande maioria, quase todas as pessoas responderam que era conhecer mais a Jesus, se aprofundar e conhecer Jesus e ter mais intimidade com Jesus. E eu imagino que às vezes a gente, quando inicia um ano, a gente faz tantas promessas. Eu quero emagrecer, eu quero entrar na academia, eu quero ler mais, eu quero cuidar mais da minha saúde. E aquelas pessoas disseram que querem se aprofundar mais no conhecimento de Deus, e talvez esse também seja o nosso foco e a nossa meta. Mas a gente começa muito animado, e às vezes vai passando o tempo e a gente vai deixando. Talvez no começo de janeiro busca, fevereiro, e vai passando e vai deixando aquilo, como tantas outras metas. Mas na palavra do Senhor diz que eu conhecerei a Jesus e prosseguirei em conhecê-lo. Então que assim seja a nossa vida, em buscar ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Ontem lá na chácara, a Carlinha disse em constância, em persistência, em perseverança, em recomeço. Talvez como essa mulher, nós muitas vezes nos sentimos pecadores, distantes do Senhor Jesus. Mas Ele a todo tempo está com os braços abertos, como Ele estava para aquela mulher, em receber o seu melhor e o seu vaso de alabastro, e que você pode quebrar aos pés de Jesus todos os dias. Que você todos os dias desse ano, a partir de agora, não espere em 2022, mas que hoje à noite, quando chegar na tua casa amanhã, você conheça Jesus mais. Busque em se aprofundar e em conhecê-lo mais profundamente, estar no lugar secreto com Ele, porque não há lugar melhor do que estar com Ele. Então entregue a Ele o seu vaso de alabastro, que é a tua vida, que é o teu coração, que são as suas atitudes. Não espere amanhã, não espere 1º de janeiro. É hoje. É hoje que Jesus está voltando. É hoje. É hoje. Senhor, cante essa canção como oração, dizendo: Pai, eu amo a Tua presença, eu quero estar contigo neste lugar secreto, porque eu entendi que não há lugar melhor do que estar na Tua presença. Amém? Tu és tudo que eu
presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por estar aqui na tua casa, te adorando com os meus irmãos, Paizinho. Nós queremos, Pai, ir mais fundo e mais perto do Senhor neste lugar secreto que o Senhor tem reservado para nós contigo. Obrigada, ó Pai, pelo teu amor, por sempre, Senhor Jesus, nos receber e nos transformar conforme a tua vontade. Que nós possamos quebrar o nosso vaso de alabastro aos teus pés e chorar aos teus pés e secar os teus pés com os nossos cabelos. Que nós possamos compreender quão importante, quão preciosa e valiosa é a tua presença, e estar contigo e te buscar e conhecer o Senhor. Louvado é o teu nome, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Pode estar assentada a igreja. Não tem nenhum recado, pastor? Não? Então, neste momento, nós vamos estar adorando ao Senhor com a canção que diz: Nasceu o Redentor. Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, durante essa canção você pode vir à frente, amém? O mundo pecador tem
nosso Redentor. Eu convido uma cena que esteja orando os momentos de dízimos e ofertas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez podermos estar aqui na tua casa, Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, de poder, ó Pai, chegar através do Senhor, da tua presença, Pai, através desses cânticos, ó Pai. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha receber, ó Pai, a nossa adoração. Receba, ó Pai, o nosso louvor como um cheiro suave, Senhor, que nós entregamos até a Ti. Pai amado e santo, eu te louvo e te exalto pela vida de cada um dos seus, ó Pai, que tem sido fiel, devolvendo aquilo que pertence a Ti. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo, ó Pai, a necessidade de cada um conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai amado e santo, peço que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, que nós possamos agora nesse momento poder estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, ó Pai, que será pregada pelo Teu servo, possa chegar, ó Pai, de encontro aos nossos corações, ó Pai. Fala conosco, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Kleber. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom estarmos juntos nesta noite para adorarmos o nosso Deus, rendermos a Ele o nosso louvor, enquanto as nossas crianças vão saindo para o culto infantil. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns avisos muito importantes sobre a programação da nossa igreja, aquilo que temos colocado diante de Deus, através da nossa oração, entendendo, queridos, que este momento também é o tempo para nós agradecermos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós durante o ano de 2021 e por tudo aquilo que nós podemos viver neste mês de dezembro, a celebração do Natal, o retorno de algumas atividades de nossa igreja, como tivemos no dia de ontem, o chá de homens e também das mulheres. Mais adiante os irmãos vão estar vendo um vídeo com algumas imagens, fotos de momentos daquilo que Deus nos permitiu realizar no dia de ontem. Mas antes, queridos, eu quero falar especialmente sobre o culto especial de Natal. Domingo que vem, dia 19 de dezembro, nós teremos, a partir das 19 horas, o nosso culto de celebração, onde o musical Natal Glorioso, que está sendo preparado com tanto carinho. Nós queremos convidar toda a igreja, aqueles que talvez nos visitam nesta noite, você que está nos vendo pelas redes sociais, você é o nosso convidado especial para juntos adorarmos a Deus neste dia. E queremos também dizer, queridos, que o culto, como nós fazemos todo ano, o culto da virada, este ano, como foi também no ano passado, ele vai acontecer com um formato diferente, visto que nós não teremos o jantar, como de costume, a ceia de virada de ano. E eu creio que você vai separar esse tempo para estar em família. Então nós teremos o nosso culto um pouco antes, no mesmo horário dos cultos de domingo às 19 horas, estaremos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos do ano de 2021 e também colocarmos diante de Deus o ano que está prestes a se iniciar. Se você tem motivos para agradecer a Deus, e se você quer consagrar a sua vida, a sua casa, e o próximo ano nas mãos do Senhor, esteja aqui, dia 31 de dezembro, às 19 horas, nós teremos um culto de celebração, com a mensagem de Deus ao seu coração, à sua família,
para que assim possamos então marcar o encerramento deste ano. Irmãos, quero falar também sobre a nossa escola bíblica dominical. Este ano nós tivemos a alegria de ver muitos irmãos se matriculando, pais trazendo seus filhos, jovens, adolescentes, adultos, a nossa classe de maturidade cristã, uma bênção. Concluímos o estudo de 13 lições hoje pela manhã e queremos convidar você para que a partir do ano que vem, você que ainda não faz parte desta escola, a melhor escola do mundo, a escola bíblica, que você possa fazer a sua rematrícula e garantir assim a sua inscrição. No final do culto, a irmã Anelisa vai estar na secretaria da nossa igreja e eu peço que cada membro que deseja então reforçar a sua matrícula possa então fazê-lo nesta noite. Irmãos, uma breve palavra sobre a construção do nosso novo salão social, Espaço Batista. Já tem aproximadamente 15 dias, foram 2 semanas de muito trabalho. O senhor José Carlos, junto com o Bruno, estiveram furando e fazendo a escavação de toda a parte da fundação da nossa estrutura. Foram 15 dias de muito trabalho, de muita dedicação, e eles concluíram na sexta-feira da semana passada. E nós temos a alegria, queridos, de a partir da semana que vem, então iniciarmos esta parte do concreto, aonde as estruturas metálicas serão colocadas na base da fundação, e nós entraremos então nessa terceira etapa da construção do nosso novo salão social. Louvamos a Deus pela contribuição da igreja, conseguimos comprar todo o material da ferragem, da estrutura, por um preço muito bom. Inclusive o João, que é um engenheiro, membro de nossa igreja, se surpreendeu com o valor que nós conseguimos. E graças a Deus, queridos, nós temos visto em cada detalhe a mão de Deus nos conduzindo, e isso graças também à liderança desta igreja, o apoio de cada um dos irmãos e a liberalidade nos dízimos e nas ofertas, que tem sido uma marca da fidelidade desta igreja para com o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, as suas finanças, que não falte nada no seu celeiro, e que nós tenhamos, queridos, sempre as condições de repartir aquilo que Deus tem nos dado, de investir no reino e, sobretudo, na obra do Senhor, para que vidas que ainda não o conhecem possam ter a oportunidade de receberem o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos, neste momento, então, ver este breve vídeo que foi preparado com muito carinho para que você veja alguns momentos do nosso encontro de homens e de mulheres que foi realizado ontem, ali na chácara do irmão Augusto e também da irmã Sandra. Nós tivemos um problema na transmissão, irmãos, enquanto os nossos irmãos avaliam, se tiver como passar no final do culto, então os irmãos me deem um sinal e nós podemos assim mostrar a igreja. Mas também podemos divulgar no nosso grupo de WhatsApp, no Facebook da nossa igreja. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que foi um encontro muito abençoado por Deus. E eu louvo a Deus pelas irmãs, pelos irmãos que trabalharam incansavelmente na organização deste evento. Foram dias anteriores a esta data de oração,
de trabalho, de dedicação, para que tudo que nós vivemos ali no dia de ontem pudesse ser realizado. Eu louvo a Deus por todos aqueles que cooperaram, aqueles que se envolveram e valorizaram este momento que com certeza será repetido durante muitas vezes a partir do ano que vem. O título, irmãos, do chá de homens e de mulheres, ele teve como tema recomeço. E nós trabalhamos este tempo que nós estamos vivendo de recomeçarmos tantas coisas nas nossas vidas. O ano passado, e este ano também, nós ficamos impossibilitados de fazer algumas atividades por conta da pandemia. E nós entendemos que este é um tempo de, com cuidado e com cautela, é claro, mas retornarmos à atividade desse ministério, levando o Evangelho de Deus, principalmente aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então fique atento, você que é homem, você que é mulher, você que congrega nesta igreja e quer participar deste ministério. A partir do mês de fevereiro, nós estaremos lançando uma nova agenda de atividades e nós contamos com as orações e com o apoio da amada igreja. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Nós estamos pensando com a amada igreja sobre o tema o Deus que se revela no Natal. O Deus que se mostra e que se faz conhecido através da celebração mais importante do cristianismo. Natal, queridos, é nascimento de Jesus. E a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é a mais plena revelação de Deus. E quando nós olhamos para a história do Natal, quando nós lemos nos Evangelhos o que aconteceu nos dias do nascimento de Jesus, nós percebemos, queridos, nos detalhes, nos acontecimentos, como o Deus da Bíblia se revela a nós de uma maneira extraordinária. E eu quero ler com você, hoje à noite, Lucas capítulo 2, quando o nascimento de Jesus é revelado a um grupo de pastores de ovelhas, que estavam na vigília daquela noite, cuidando do rebanho, e foram surpreendidos pela presença de um anjo que veio dos céus. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, e cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada numa manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Amém, queridos? Irmãos, eu posso dizer que tenho pelo menos mais de 30 experiências significativas e recordativas a respeito do Natal. Experiências que vêm da minha família, do meu seio familiar, mas experiências também que vêm do ambiente eclesiástico, da igreja, do culto, da pregação, de tudo aquilo que envolve esta data tão especial e tão importante para o povo de Deus. Eu já ouvi muitas pregações a respeito do Natal. Muitas palavras que falam e que ensinam a respeito do verdadeiro significado desta data. E é interessante, queridos, que como a cada ano, Deus tem me surpreendido com a sua palavra, trazendo algo novo, trazendo algo fresco, trazendo para mim algo impactante a respeito desta história. Que sou pastor e que estou como pastor aqui na Primeira Igreja Batista, ano que vem, no mês de fevereiro, completamos 9 anos de ministério. E durante todos os anos, eu tive a oportunidade, juntamente com os irmãos, não só de ouvir a respeito do Natal, mas de também pregar sobre ele. E neste ano, queridos, eu estava orando e buscando a presença de Deus, e pedindo uma palavra que fosse oportuna ao coração da igreja. E o que Deus me fez observar a partir da narrativa bíblica, a partir dos evangelhos, é que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele se revela no Natal, Ele se revela no nascimento de Jesus, como em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas. Isso porque, quando nós olhamos para Hebreus, capítulo de número 1, meus irmãos, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz que Deus no passado falou ao povo judeu através dos seus profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem do ser de Deus. Ou seja, se você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus. Pastor, o que eu devo fazer para entender como Deus age?
como Deus se relaciona com o pecador, com a religião. Pastor, qual é o caráter de Deus? Qual é a vontade de Deus para com a minha vida, para com a humanidade? É olhando para Cristo, é olhando para os ensinos de Jesus, para a postura de Cristo, quando Ele esteve aqui nesta terra, que nós entendemos quem Deus é. Por isso, queridos, falar do Natal é falar de um Deus que se revela, de um Deus que se mostra. A palavra revelar significa literalmente tirar o véu. É quando Deus decide mostrar à humanidade a sua face, o seu projeto de salvação, os seus valores, a filosofia do seu reino, a sua vontade e o seu projeto para com a raça humana. Jesus Cristo, como diz Hebreus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. E quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus, nós percebemos, queridos, que Deus se revela de algumas maneiras. A primeira delas, nós vimos semana passada, que o Deus que se revela no Natal é o Deus que cumpre com a sua palavra. Quem é o Deus que se revela na Bíblia? Quem é o Deus, queridos, que se revela através do nascimento de Jesus? É o mesmo Deus que anunciou aquele nascimento através do profeta Isaías, cerca de 750 anos atrás. O Deus que se revela no Natal é o Deus que preparou tudo, desde a fundação do universo. O Deus que se revela no Natal, meus irmãos, é aquele que lá no jardim do Éden, quando Adão peca e Eva peca juntamente com ele já demonstra o seu plano de que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O plano de redenção, ele já estava na mente de Deus, desde o início de tudo. Por isso, queridos, o Deus que se revela no Natal é o Deus que promete a salvação através de Jesus e que cumpre a sua palavra. O apóstolo Paulo diz que Cristo nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato, na hora oportuna, quando a religião de Israel estava estabilizada, quando a linguagem era uma linguagem acessível para que o evangelho fosse levado às demais culturas. E exatamente naquele momento oportuno, no Kairos de Deus, Ele envia o seu Filho ao mundo. E do ventre de uma mulher virgem, de uma mulher que se colocou como um instrumento nas mãos de Deus, chamada Maria, é que nasce o nosso Salvador. Primeira coisa, queridos, que nós compartilhamos com a igreja, é que o Deus que se revela no Natal é o Deus que cumpre a sua palavra. É o Deus que cumpre com a sua profecia, tanto na vinda de Jesus, como também na sua palavra em relação à igreja. Na sua palavra em relação à sua vida, à sua história, ao seu casamento. Por isso que Jesus diz que passará os céus e a terra, todavia a sua palavra jamais passará. Amém, queridos? Em segundo lugar, hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre mais um aspecto da face desse Deus que se revela no Natal. Porque o Deus que se revela no Natal, de acordo com esse texto da palavra de Deus, é o Deus que está para além dos limites impostos pela religião. O Deus que se revela no nascimento de Cristo, Ele demonstra claramente que a religião organizada pelos homens, que a religião, por mais poderosa que ela seja, ela não pode controlar a divindade. A religião, ela não pode fechar Deus. Deus não age nos limites da religião. Deus não age no limite da denominação. Deus não age no limite dos líderes religiosos. Deus é livre.
A Bíblia diz, queridos, que o seu Espírito sopra aonde quer. Os pastores não têm poder sobre Deus, é Deus que tem poder sobre nós. A religião não tem domínio sobre a vontade de Deus, é Deus quem domina e quem governa sobre as religiões. Quando Deus insiste, e quando Deus envia os seus anjos para falar aos pastores, que estavam, queridos, na vigília da noite, pastoreando as suas ovelhas, e Deus decide revelar a eles a respeito do nascimento de Jesus, Deus estava literalmente confrontando o status da religião. Para que você entenda isso, é muito importante que você saiba a maneira pela qual os pastores eram tratados em Israel naquele tempo. Aliás, quem representam ou quem representavam aqueles pastores? Aqueles pastores, queridos, representavam todo tipo de pessoa humilde, excluída do poder, aqueles que não têm crédito na sociedade, aqueles que estão literalmente colocados à margem, aqueles que não têm prestígio, aqueles que não têm nome, aqueles que não têm vez. Os pastores foram escolhidos porque eles eram desprezados pelo judaísmo. O judaísmo considerava aqueles homens como homens impuros. Os fariseus, uma classe religiosa, caracterizavam os pastores como ladrões, homens enganadores, pecadores e extremamente perversos. A religião daquela época, queridos, consideravam os pastores homens iletrados, incultos e distantes da religião, porque eles desconheciam a lei. Eles não iam no templo, a maioria deles não sabiam sequer orar. Eles não sabiam ler, eles não conheciam as escrituras sagradas, não praticavam e nem mesmo podiam ser testemunhas em um tribunal. Se um pastor de ovelha visse um fato e alguém o convidasse para que ele fosse ao tribunal judaico ou romano para testemunhar a respeito daquele fato, ele não tinha voz. A sua palavra não tinha nenhum tipo de crédito. Os pastores de ovelhas, meus irmãos, não possuíam direitos civis. Eles tinham os seus direitos violados. Eram verdadeiros párias da sociedade. Para os irmãos entenderem qual era o drama dos pastores de ovelhas, havia um ditado popular rabínico que dizia: nenhuma classe do mundo é tão desprezível contra a classe dos pastores. É importante que você entenda isso. É importante que você entenda que os pastores, eles representam um símbolo. É importante que você, ao olhar para a história da Bíblia Sagrada, você entenda que a figura dos pastores, o fato deles estarem inseridos nesta história, revela uma face de Deus, revela um aspecto de quem Deus é, de como Deus age. Queridos, imaginem, pensem comigo, como ficou o coração dos fariseus, dos religiosos, dos saduceus, quando Deus, Criador dos céus e da terra, não avisaram eles a respeito do nascimento de Jesus. Por que não os fariseus? Por que não os saduceus? Por que Jesus não nasce no templo? Por que a religião não está ali preparada para receber o Messias? Por que tudo acontece num ambiente desprezível, como o ambiente da manjedoura? Por que a religião é literalmente a última a saber o que está acontecendo? Por que Deus escolhe homens tidos como pecadores, como desprezíveis, sem direito algum na sociedade, sem voz, sem vez, verdadeiros indigentes?
Por que que Deus escolhe esses homens para anunciar a vinda de Cristo? E por que, irmãos, que é esses homens que chegam primeiramente diante de José e de Maria, e é eles que fazem um culto glorificando a Deus? Não foi a religião, não estava lá a orquestra do templo de Jerusalém, mas os pastores, que viram Jesus, que comprovaram a verdade da palavra do anjo, e por isso glorificaram a Deus. O primeiro culto, queridos, do nascimento de Cristo, não foi um culto feito pelos santos, pelos sacerdotes, pelos teólogos, pelos conhecedores da verdade. O primeiro culto do Natal, a primeira celebração do nascimento de Jesus, foi um grupo de pastores que adoraram a Deus. Versículo 14, a Bíblia diz que eles deram glória a Deus nas maiores alturas. Eles deram glória a Deus e os anjos juntamente com eles. A Bíblia diz que eles saíram como verdadeiros evangelizadores, versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. E quando eles viram tudo aquilo, versículo 20, e voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Por que será, queridos, que Deus age assim? Por que será que os pastores foram os primeiros a saber, e não os religiosos? Por que será que Jesus, quando vai escolher os seus discípulos, não se assenta com os fariseus para ver qual era o mais inteligente deles? Por que será, queridos, que Jesus, quando vai escolher os seus discípulos, não procura entre a classe sacerdotal? Por que será que Jesus vai ao encontro de pecadores? Por que será, queridos, que Jesus vai ao encontro de coletores de impostos? Por que será que Jesus pega essas pessoas que são excluídas, que são marginalizadas? A razão é, queridos, porque Jesus se revela no Natal, mostrando para nós que Deus está para além dos limites impostos pela religião. A religião estava consolidada naquela época. Havia, meus irmãos, duas escolas rabínicas: a escola de um mestre chamado Shammai e a escola de um mestre chamado Hillel. Shammai era um rabino que preocupava-se que os judeus tivessem muito contato com os romanos ou com a cultura grega, e ele pensava que isso poderia enfraquecer a fé judaica. Por isso, o rabino Shammai, ele tinha uma interpretação muito estrita da lei de Moisés. Por isso que Shammai, ele era um grande mestre da lei, e ele havia formado vários alunos, construiu uma grande escola, estruturou bem o ensino daquela época, e ele era rígido, letrista, interpretava ponto por ponto, vírgula por vírgula, palavra por palavra, e era muito sistemático na sua aplicação da palavra de Deus. Mas havia também, no tempo de Jesus, uma escola rabínica de um mestre chamado Hillel. Hillel, ele não compartilhava deste receio de Shammai. Ele não tinha medo de que a nação de Israel tivesse contato com outras culturas. Portanto, o seu ensino era mais liberal. O ensino de Hillel era mais flexível. Ele argumentava, ou ele fazia uma espécie de uma dialética com a filosofia grega. Hillel era tido como um pensador das escrituras do Antigo Testamento. Ele era mais popular entre os eruditos, e ele foi escolhido pelo Sinédrio, o tribunal judaico, a suprema corte judaica, para servir como seu próprio presidente. Embora Hillel e Shammai não diferissem nas questões básicas sobre Deus e sobre a lei de Moisés, os seus discípulos estavam frequentemente em conflito. E os seus discípulos, que argumentavam a respeito das suas leis e dos seus argumentos, registram no Talmud mais de 300 diferenças entre a opinião da casa de Hillel
ou da escola de Hilel com a escola de Shammai. O que significa, queridos? Que o fervor teológico, que a sabedoria bíblica, que o estudo, que a teologia, que o ensino da palavra de Deus estava muito forte quando Jesus nasceu. Havia muita letra, havia muito conhecimento. As bases da religião de Israel estavam no seu ápice. Havia grupos espalhados por aquela religião, como os fariseus, que eram os separados, homens religiosos ao extremo. Havia também um grupo chamado de saduceus, que eram nitidamente a classe mais sacerdotal. Eram homens, queridos, que tinham funções políticas. Os saduceus muitas vezes se envolviam com questões sociais e não apenas com questões religiosas. Haviam os zelotes, que eram homens zelosos pela palavra de Deus, mas que pegavam até mesmo em espadas para confrontarem o Império Romano na tentativa de libertar Israel a todo custo. Para os irmãos entenderem o contexto, havia também os essênios, uma comunidade que foi morar às margens do Mar Morto, e ali eles viviam uma espécie de um ascetismo religioso. Eles não entravam no contato com a sociedade porque eles pensavam que isso iria lhes contaminar. Havia, queridos, muitos ritos no templo. O judeu se reunia 3 vezes por dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Os dogmas estavam registrados em seus livros. O Sinédrio, que era o tribunal judaico da época, tinha as suas bases com homens letrados, inteligentes, formado no direito civil daquele tempo. O tribunal judaico, ele tinha inclusive prestígio diante da corte romana, pois alguns aspectos romanos não julgavam, mas enviavam aquele caso para que o tribunal dos judeus pudessem assim fazê-lo. Isso nos mostra, queridos, que a religião não era frágil. Isso nos mostra que a religião estava extremamente consolidada na época de Jesus. E a pergunta é: por que Deus age para além dos limites desta religião? Por que, queridos, que Deus não anuncia a esses homens sábios, conhecedores da letra do Antigo Testamento, esses homens que julgavam os portadores da revelação de Deus, por que eles são os últimos a saber? Respondendo à pergunta, por que Deus age para além dos limites da religião, quero pensar com os irmãos sobre alguns aspectos à luz do texto de Mateus, capítulo de número 23. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus. Nós estamos estudando uma porção deste capítulo nos cultos de quarta-feira. E este capítulo, queridos, retrata muito bem quem eram os religiosos da época de Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 1, assim diz a palavra: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam também as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos.
Ninguém sobre a terra chameis o vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E no versículo 13, queridos, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. Por que, queridos, que Deus age para além dos limites da religião? Por que a religião não pode prender Deus? Por que a religião não pode limitar o poder do Altíssimo? Primeiro, porque a religião é muitas vezes arrogante. A religião, queridos, muitas vezes é feita por homens e por mulheres que se julgam superiores aos demais. A religião não pode controlar Deus, porque no versículo 12, a Bíblia diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui, queridos, Jesus está falando dos religiosos daquela época. Homens que se orgulhavam, homens que eram arrogantes, homens que se julgavam superiores aos demais, que achavam que Deus deveria falar só com eles, que achavam que mereciam a salvação, que mereciam as bênçãos de Deus. Homens que eram arrogantes e orgulhosos porque se sentiam melhores do que os outros. E o que Deus faz? Escolhe a pior classe. Escolhe pastores de ovelhas para confrontar a arrogância, a petulância, a falta de humildade daqueles homens que eram proprietários daquela religião. Sabe, queridos, muitas vezes a religião só serve para apontar o dedo para as pessoas. Pastor, de que religião você está falando? De todas, inclusive do cristianismo. É importante que você entenda que Jesus não inaugurou uma religião. John Stott dizia que o cristianismo é mais do que uma religião. John Stott dizia que se nós queremos ter uma fé saudável, nós precisamos olhar para o cristianismo como uma espiritualidade. Porque o cristianismo como religião tem data da sua fundação. Constantino, o imperador romano, foi o seu líder. Foi Constantino quem construiu as bases do cristianismo institucional. A instituição foi criada por ele, não por Jesus. Jesus não disse: eu vou criar uma instituição e ela se chamará cristianismo. Muito pelo contrário, queridos. Jesus criou um movimento de homens simples. Jesus não deixou um livro escrito. Jesus não deixou um código de ética escrito. Jesus não deixou um livro de dogmas escrito. O que Jesus deixou? O Espírito Santo de Deus. A mensagem do reino inflamando o coração de 11 homens, pois Judas o traiu. E a Bíblia diz que esses 11 homens, depois o apóstolo Paulo, que como ele mesmo afirma, foi um apóstolo fora do tempo, incendiaram toda uma época, incendiaram toda uma nação, não com a pregação religiosa, mas pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo crucificado. Homens que consideravam a si próprios pecadores, homens que eram considerados como escórias da sociedade, que pregavam o Evangelho da graça em detrimento do Evangelho das obras. Por que será, queridos, que Paulo fala tanto sobre a graça? Por que será que Paulo tem que insistir tanto de que as coisas de Deus não são conquistadas pelas obras? Por que Paulo tem que insistir tanto que todos pecaram e estão separados da glória de Deus? Porque o seu povo, especialmente, queridos, a sua religião, era por demasiadamente arrogante. Aliás, o próprio apóstolo Paulo era assim. Quando ele se converteu, ele estava a caminho para colocar em cadeia os primeiros
seguidores de Jesus. Então, por que Deus age além dos limites da religião? Porque muitas vezes a religião é arrogante. A religião, ela experimenta uma manifestação sobrenatural e ela acha que Deus só age ali. São os pastores da mídia. Deus só age aqui. Fora da minha igreja não há salvação. Aqui está a mão de Deus e somente aqui Deus opera. Quem disse, querido? Deus não se subordina a homens. Deus não está estrito ao discurso de qualquer tipo de autoridade. Quer seja o Papa, quer seja o pastor. Quer seja um seguidor de Maomé, quer seja um seguidor de Buda. Quer seja alguém que tem dons e manifestações sobrenaturais, quer seja alguém que tem muito conhecimento natural e científico. Deus burla todas estas coisas. Deus passa por cima de todas essas arrogâncias. E no Natal Ele se revela. No Natal Ele se mostra como um Deus que não está no limite da religião. Por que Deus age, queridos, para além dos limites da religião? Porque a religião, muitas vezes, é prepotente. No versículo 6 e no versículo 7, a Bíblia diz que aqueles religiosos amavam as saudações, os banquetes, e eles gostavam de serem chamados mestres pelos homens. A prepotência, ela subentende a autoridade abusiva. A prepotência é aquele que se considera absolutista. O prepotente sempre vai ser opressor. Ele levanta a sua inquisição para matar e para destruir todo aquele que tem uma visão contrária ao seu pensamento. Por isso, querido, que na época da Inquisição, a igreja não pensava duas vezes para mandar para a fogueira todos aqueles que se levantavam contra o seu ensino. Pastor, mas por que você está falando isso hoje? Porque é verdade. É uma realidade, querido. Em nome de Deus as pessoas mataram. Em nome de Deus a igreja levou pessoas para a fogueira. Em nome de Deus pessoas foram oprimidas, pessoas foram marginalizadas. Isso na época da Inquisição, mas infelizmente acontece até o dia de hoje. Quantas pessoas são excluídas pela igreja? Quantas pessoas ainda sofrem preconceito pelos ditos crentes? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos sempre pregar contra o pecado. Aquilo que é contra a vontade de Deus deve ser combatido. Mas jamais, queridos, devemos oprimir e desrespeitar as pessoas. Uma das coisas que a igreja deve fazer e deve ser exemplo é na valorização do ser humano na sua interioridade. Não importa se ele pensa como nós. Não importa se ele acredita naquilo que nós acreditamos. Não importa se ele defende os nossos ideais. Mas nós precisamos, queridos, respeitar a todos. A discriminação é algo que está no seio da religião. Assim como aqueles pastores eram discriminados pela religião farisaica, pelos sacerdotes da nação de Israel, ainda hoje, queridos, há pessoas que são discriminadas e excluídas pela igreja. Como você trata aquele que pensa diferente de você? Você está preparado para receber qualquer tipo de pessoa dentro desta amada igreja? O que você faria se alguns modelos de pessoas, de famílias, começassem a congregar junto conosco? Qual seria a sua avaliação? Qual seria o seu olhar? Não estou falando de pecado, queridos. Estou falando de preconceito. Alguém que tem um preconceito por causa de um pecado, se tornou tanto pecador quanto aquele que ele está incriminando. Preconceito também é pecado. Ridicularizar as pessoas por causa da sua crença, por causa da sua sexualidade, por causa da sua roupa,
por causa do seu corte de cabelo, por causa do seu jeito de falar, por causa da sua família, por causa da sua cultura, por causa da sua cor da pele, por causa do seu sotaque, e assim por diante, queridos. Qualquer tipo de discriminação, ela não é bem-vinda no Evangelho. E Jesus, Ele nos ensina, através do seu nascimento, esse Deus que se revela no Natal, Ele infringe, Ele vai além dos limites da religião, porque a religião é assim, ela é prepotente, ela é orgulhosa, e às vezes Deus precisa pegar algo totalmente avesso a nós, para mostrar que Ele não está limitado ao poder e ao domínio da religião. Você se lembra quem foi a primeira a anunciar a respeito do nascimento de Jesus, da ressurreição de Jesus, sim ou não? Quem se lembra? Alguns se lembram, né? Alguns leiam a Bíblia. Foi uma mulher. E que mulher? Uma mulher que era prostituta. Quando Jesus ressuscitou e a pessoa que vai ao seu túmulo e leva aquela notícia, inclusive aos apóstolos, foi uma mulher, Maria Madalena, uma mulher que havia sido libertada de espíritos malignos, uma mulher que naquela cultura, meus irmãos, não tinha voz, o testemunho de uma mulher não era aceito pelas pessoas. Aí a gente acha, por acaso? Não é. Deus inclui essas pessoas na Bíblia, Deus coloca esses marginalizados para anunciarem a mensagem do Evangelho, justamente para constranger o espírito da religião. Ele age fora dos limites e do governo desses homens. Por quê, pastor? Terceiro, porque a religião é muitas vezes cega. Jesus diz no versículo de número 16, ai de vós, guias cegos. Jesus diz no versículo 17, insensatos e cegos. E mais adiante no versículo 24, ele continua dizendo, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. E lá no versículo 26 ele afirma, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. A religião, querido, esperava um Messias pomposo. A religião estava cega. A religião estava com a Bíblia na mão, mas não tinha visão espiritual para discernir o nascimento de Jesus. A religião estava cega, pois ela viu Jesus crescer no meio dela. E o que ela fez? Ela o crucificou. A Bíblia diz, queridos, que quem crucificou Jesus foi literalmente os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época. Pastor, mas eles tinham a Bíblia, eles tinham a revelação, sim, mas eles tinham seus olhos fechados. Eles não conseguiam discernir Jesus. A religião às vezes é assim. Se arroga de muito conhecimento, se arroga de muitos dogmas, mas espiritualmente falando, está morta. Há muitas igrejas, queridos, que só têm doutrina, sem fogo do Espírito Santo de Deus. Há muitos crentes que só têm conhecimento, mas não têm vida. Há muitas pessoas que só têm letra, mas não têm alma, não têm expressão de amor e de entusiasmo na prática do Evangelho de Jesus. Quarto lugar, por que Deus age assim, queridos? Porque a religião é muitas vezes corrompida. Versículo 28, a Bíblia diz, assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Se Deus olhasse para dentro de você hoje, o que Ele veria? Se Deus olhasse para dentro de mim hoje, o que Ele veria? Não estou falando por fora. Aliás, estamos todos nós num templo. A maioria com a Bíblia na mão. Bem vestidos, bem comportados. Todos sóbrios. Mas o que Deus diria do nosso interior? Do nosso pensamento? Das nossas intenções?
O que Deus diria, querido, das nossas atitudes, dos nossos compromissos, dos nossos relacionamentos. O que Deus diria daquilo que nós temos feito no mais secreto da nossa alma. Quase ninguém, queridos, via ou percebia a hipocrisia da religião. Aliás, os fariseus, eles eram homenageados e honrados pela maioria das pessoas. A Bíblia mostra que eles eram, inclusive, aplaudidos nas praças, fazendo longas orações, dando esmolas, indo ao templo, com a finalidade de serem aplaudidos pelos homens. Mas por que Deus age além deles? Porque o coração deles era sujo, porque eles eram podres por dentro, eles eram corrompidos, eles eram arrogantes, prepotentes, cegos, orgulhosos, discriminadores, invejosos, amantes do poder, amantes do dinheiro. Eles não conheciam a Deus. É por isso que às vezes, queridos, Deus dá um salto e passa por cima de pastores, de denominações, de lideranças e faz a sua obra. Aqui eu não estou excluindo a força das igrejas. Aqui eu não estou excluindo a importância da liderança. Só estou dizendo, queridos, que tudo isso está abaixo do poder e da soberania que vem de Deus. Quem é o Deus que se revela no Natal? Quem é o Deus que se revela no nascimento de Jesus? É o Deus que está para além dos limites impostos pela religião. Que nesse Natal você possa refletir sobre esse Deus, e que essa imagem de um Deus grande, de um Deus soberano, de um Deus que se revela aos pequeninos, aos quebrantados de coração, que ela possa reinar na sua alma, que você possa sair deste culto hoje à noite anunciando esta mensagem. E se há algo na sua vida que precisa ser consertado, se há algo na sua vida que tem te impedido de viver no centro da vontade de Deus, quer dizer para você, é tempo de arrependimento, é tempo de renúncia, é tempo de conversão, porque quem celebra o Natal não é aquele que faz uma festa e come panetone, e enfeita a árvore de Natal, ilustra o Papai Noel para as crianças, mas quem celebra o Natal é aquele que nasceu de novo, ou é aquele que deixou Jesus nascer no seu coração, é aquele que tem uma nova vida, é aquele que diz como Paulo, a minha vida está em Cristo, e todas as coisas já passaram, e sobre mim não há nenhuma condenação. Aquele que celebra o verdadeiro Natal, é aquele que sabe que Deus é maior do que nós, maior do que a nossa igreja, maior do que a nossa denominação, maior do que o cristianismo, maior do que toda expressão religiosa que possa se manifestar no seio desta terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra no seu coração e que você possa se colocar de pé, enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, enquanto nós nos preparamos para adorar a Deus com mais uma canção. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e onde você está, que você abaixasse a sua cabeça, e você perguntasse para o Espírito Santo de Deus, quais são as áreas do seu ser, quais são as áreas na sua vida, que tem te impedido de celebrar o verdadeiro Natal. Quais são, querido, as coisas que precisam ser mudadas para que Deus se revele a você? Talvez a arrogância, a prepotência, talvez a cegueira espiritual ou o próprio pecado tem impedido você de viver, de experimentar uma vida de relacionamento com o seu Deus. Deus não se deixa impressionar. A religião de Israel, por mais pomposa e por mais destaque que havia sobre eles, permaneceram, queridos, totalmente inalterados com a celebração do primeiro Natal. Eles não receberam, eles não anunciaram, eles não acreditaram em Jesus.
Por isso eles o mataram. Por isso eles crucificaram aquele que era merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Aquele que veio para tirá-los de um lamaçal, de hipocrisia, de pecado e de engano. E ainda hoje, Jesus quer nascer no coração de homens e mulheres que estão depositando a sua confiança somente na religião, somente nos dogmas, somente no conhecimento que a teologia pode nos trazer. Não se engane, uma vida na presença de Deus só é fruto de um encontro genuíno com Jesus Cristo e um arrependimento verdadeiro da nossa condição de pecadores. É quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, quando nós sabemos que não somos bons o suficiente para receber das bênçãos de Deus. E assim, arrependidos, nos prostramos diante do nosso Mestre. E só assim, desta maneira, podemos celebrar o verdadeiro Natal. Adore, querido, e exalte ao Senhor através desta canção. Que Ele seja o centro do seu coração, que Jesus Cristo seja o centro da sua vida, e que você possa viver todos os dias da sua existência para o seu louvor, para a sua glória e para a sua adoração. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui, eternamente.
Eu quero orar com você. Mas antes, eu quero pedir que você continue orando, falando com Deus. E a primeira oração que quero fazer nesta noite é com aqueles que reconhecem que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. E você quer, nesta noite, aceitá-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Porque você tem aprendido que Deus, Ele se revela para os humildes. Ele se revela para aqueles que têm os seus corações quebrantados. Aqueles que de fato querem recebê-lo, pois Ele diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, ou seja, Ele não interrompe a sua liberdade. Ele não age para além da sua decisão, da sua vontade. Ele só entra onde é convidado. Ele só entra onde Ele é desejado. Por isso eu quero dar a você esta noite a oportunidade de receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Se você quer orar assim, eu queria que você levantasse a sua mão, aonde você está, com um sinal dizendo: eu quero Jesus. Apenas um sinal, eu quero orar. Deus abençoe. Há mais alguém? Apenas um sinal. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, eu quero orar por você. Deus abençoe. Quero orar também com você que é cristão. Hoje à noite, queridos, Deus tem trago uma palavra para aqueles que se julgam religiosos. E eu quero dizer uma única frase para você que é cristão: cuidado, para que você não viva toda uma existência de religiosidade. Cuidado para que você não chegue lá no último dia, no juízo de Deus, e seja condenado com Satanás e com seus anjos. Deus não vai salvar religiosos. Deus não vai salvar conhecedores da Bíblia. Deus não vai salvar detentores da sã doutrina, praticantes de uma ritualística, de um cerimonialismo semanal. Deus não vai salvar aqueles que foram batizados e estão incluídos no hall de membro de uma igreja. Deus vai salvar aqueles que nasceram de novo. Deus vai salvar e já salvou aqueles que receberam Jesus Cristo e foram transformados pelo Espírito Santo de Deus em suas vidas. Cuidado, querido, para que você não seja um fariseu. Cuidado para que você não seja um prepotente, um arrogante, alguém que cultive os piores pecados na sua alma e nunca entenda o Evangelho, ou em o entendendo, nunca o aceite verdadeiramente no seu coração. Você não é salvo porque você nasceu na igreja. Você não é cristão porque os seus pais são, porque os seus avós eram. É individual, é particular. Por isso, coloque a sua vida diante de Deus e deixe que o Espírito Santo possa continuar falando através desta palavra com você. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e te adoramos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque no Natal o Senhor se revela a nós como um Deus que cumpre com a tua palavra, como um Deus que fala, e aquilo que o Senhor fala, o Senhor realiza para o louvor e para a glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque no Natal o Senhor também se revela como um Deus que está para além dos limites da religião. A religião não pode te conter. Os pastores, os líderes, ninguém pela sua sabedoria pode ditar as regras ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor age acima de nós. O Senhor muitas vezes age apesar de nós, das nossas fraquezas, das nossas limitações, da nossa infidelidade, pois a tua palavra diz que o Senhor é fiel. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor age sobre as nossas vidas para completar a tua obra, para escrever a tua história e para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado através de Jesus Cristo.
Ah, Senhor, quebra o nosso coração, faz de nós como o oleiro que pega o vaso que está trincado, que está com defeito, nos amassa, ó Deus, novamente e desperta no nosso coração essa sede, esta vontade pelas coisas do Senhor. Livra-nos, Pai, de todo espírito de religiosidade, livra-nos de todo engano, de toda prepotência, de toda cegueira que possa se manifestar sobre nós. Levanta, Pai, uma igreja que ama os perdidos, uma igreja, ó Deus, que ama o pecador, que confronta o pecado sim, mas que abraça, que inclui, uma igreja que vai diante daqueles que estão marginalizados e excluídos pela nossa sociedade. Ah, Deus, livra-nos de todo espírito de discriminação, livra-nos, Pai, das preferências, livra-nos, ó Deus, das panelinhas, livra-nos, ó Deus, do comodismo, e faz-nos verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, para que o Teu Evangelho continue sendo pregado, e que vidas, ó Deus, continuem sendo salvas, pois a volta do Senhor está breve. O dia se aproxima e nós oramos, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a Tua igreja, Pai, vem arrebatar o Teu povo. Ah, Deus, nós ansiamos pelo encontro contigo, nós declaramos que amamos mais ao Senhor do que as coisas desta terra. Prepara a Tua igreja, santifica o Teu povo. Ah, Deus, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo seja derramado de forma abundante sobre nós. Usa-nos como instrumento de bênção nas Tuas mãos. É o que nós te suplicamos, Pai, gratos ao Senhor, te louvando e te adorando por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final deste culto e eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida, você que esteve conosco através das redes sociais. Quero louvar a Deus por todos aqueles que valorizaram mais uma vez o nosso chá especial de homens e mulheres. E eu creio que neste momento nós poderemos passar este vídeo, nós vamos encerrar este culto assim. Você aí, adorando e glorificando a Deus por tudo que nós podemos realizar neste culto, e também vendo essas imagens e agradecendo a Deus por tudo que foi possível realizarmos ali na casa do irmão Augusto e da irmã Sandra no dia de ontem. Que Deus abençoe a todos, e assim, com este vídeo e essas imagens, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Há uma nova canção em
sobre a tua vida, meu irmão. Eu declaro a bênção do Senhor, que em tua casa haja abundância, em toda luta Deus te faça vencedor. É tão bom estar do teu lado e poder segurar a tua mão. Sobre ti seja derramado o óleo precioso da unção. É tão bom estar do teu lado e poder segurar a tua mão. Sobre ti seja derramado o óleo precioso da unção. O óleo precioso da unção. Fazer igual a Cris fez aquele dia. Ficava falando óleo precioso 15 vezes. Você lembra?